Aqui já está na sala das boas-vindas, tá? A gente está iniciando hoje o nosso ciclo de educação continuada pelo Centro de Estudos. É um prazer ter aqui vocês todos, um prazer ter a Luísa, que é a nossa nova gestora do pronto-socorro, junto com a Taina, né? E o doutor Leandro Batista, que dispensa apresentações, nosso ex-presidente, atual conselheiro de administração e pneumologista, e a gente vai abordar um assunto que é de extrema importância e relevância dentro da nossa prática diária de pronto-socorro, de UTI, e às vezes até bater no consultório, né? Isso aí a gente vê com uma certa frequência, mas sobretudo em serviços de emergência é algo de uma prevalência bastante grande. Então, eu penso que seja uma aula que reúne justamente o que a gente espera que a formação continuada seja. Um momento onde a gente faça reflexões sobre as coisas do dia a dia, que a gente possa equalizar os conhecimentos de todos e assim a gente entregar para os nossos clientes, né, o melhor tratamento, o tratamento mais atualizado, mais seguro e que a gente possa cumprir a nossa missão, que é justamente entregar o melhor cuidado de saúde da nossa região e do nosso estado, né? Então, encerro aqui com um novo agradecimento a todos que estão presentes. Eu fico à disposição de qualquer um de vocês da cooperativa, de todos nós, colegas aqui, tá? Para qualquer demanda, para sugestões em relação às aulas futuras, né? E sugestões, eu acho que isso aqui é um espaço para ser feito a várias mãos, né? Nós somos uma cooperativa e nada ela é sem a cooperação entre nós. Vou deixar agora daqui para frente com a Luísa, para a Luísa conduzir junto com o Leandro, até porque eu falo demais, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, muito bom estar aqui de volta com vocês nessa nova jornada. Tudo de bom. Obrigada, Wilson. Vai que é... Acho que podemos começar, né, gente? Bom, o Wilson já adiantou um pouco aqui, mais uma boa noite a todos. Queria desejar as boas-vindas, né, a essa nossa primeira reunião da formação continuada. A quem ainda não tive a oportunidade de me apresentar, eu sou a Luísa Valoria Locchio, eu sou reumatologista, atendo aqui em Cachoeiro já há quase 2 anos, né, cooperada desde dezembro do ano passado. Tenho alguns pacientes em comum com o Leandro, né, Leandro? Nossa doença pulmonar intersticial, percussão arterial pulmonar, enfim. Mas o tema da nossa reunião hoje é sobre exacerbação, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica, com foco no atendimento de urgência e emergência, né? Como o Wilson já adiantou, é um tema de muita relevância para nós clínicos, né? Surge em consultório isso também, mas para quem atua em pronto-socorro é rotina, né? E, então, eu queria agradecer já a presença de cada um de vocês, a disponibilidade do Leandro Batista, nosso palestrante, e eu vou passar a palavra. Leandro, pode ficar à vontade, tá? Bem, boa noite. Boa noite, colegas. Tudo bem? É um prazer aí Joia. estar com vocês e agradecer aí a presença de todos. Vamos tentar compartilhar aquilo e aí você vai falar para mim aí se vocês estão vendo a tela, tá? Perfeito. Está conseguindo ver aí, Lu? Sim. Vê se passou o slide. Não, aqui ainda não. Tá, então, só um minutinho. Coloca no módulo apresentação. Tem só aqui a apresentação, Modo apresentar. Tá, perfeito. Agora eu vou conseguir. Espera aí um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Vendo aí? Perfeito. Agora foi. Só me fala se passou o slide. Passou. Passou. Muito bem. Então, colegas, olha, agradecer aí a presença de todos, do Wilson, nosso coordenador, da Luísa, que está com a gente aí nesse momento. Nós vamos, assim, eu gosto, assim, de fazer, na verdade, um bate-papo, né? E vocês vão ficar super à vontade aí para a gente conversar. Eu acho que é um tema bastante prevalente do dia a dia do clínico, de quem está no plantão.
e nós tivemos novas diretrizes, que é o GOLD 2023. O GOLD é uma diretriz mundial para abordagem de DPOC, e já saiu a diretriz 2023, então a gente vai falar muito sobre o GOLD, tentar ser bem objetivo, e vamos colocar alguns outros trabalhos aí que saíram, mas vamos tentar fazer algo bem prático para ver se a gente já consegue ajudar na nossa conduta e na melhor assistência aos nossos pacientes, que eu creio que é o que a gente precisa. Então, o tema vai ser exacerbação de DPOC e abordagem no pronto atendimento. A gente vai começar com um caso clínico bem objetivo, só para a gente ver como é que estamos aí como é que a gente pensa nesses casos. Então, JPC, 65 anos, mecânico, tabagista, 30 maços ano. Ele, na sua HDA, ele iniciou sintomas gripais há cerca de 5 dias, evoluiu com uma piora da dispneia, grau 3 pelo MMRC, a gente vai ver o que significa isso, essa escala e a importância dela, e tinha uma tosse produtiva com secreção amarelada espessa, mas esse paciente não tinha febre. De comorbidades, é um DPOC GOLD 2, a gente vai ver o que isso significa, um GOLD moderado, e um paciente hipertenso. Ele vinha usando um broncodilatador de longa duração, que é o formoterol, e losartano como antihipertensivo. No seu exame clínico, tinha um humor diminuído, difusamente, com uma saturação de 90%. Essa era a radiografia de tórax desse paciente. Então, mostrando aqui uma hiperinsuflação pulmonar, as cúpulas diafragmáticas mais retificadas, mas sem uma evidência de consolidação. E aí a pergunta, bom, será que eu preciso de uma tomografia de tórax para conduzir esse caso? Né, a gente vem aí de bastante solicitação de tomografia na pandemia que nós enfrentamos todos juntos, né? Então, as perguntas principais são, eu estou diante de uma exacerbação? O que é isso, né? Como é que a gente define exacerbação? Será que eu estou diante de uma infecção viral? É a COVID? É infecção bacteriana? Eu preciso dar antibiótico? Eu dou corticoide nesse caso? Qual é a dose que eu uso? Eu preciso fazer broncodilatador? Como fazer? Ele tem indicação de VNI? Então, são essas perguntas mais práticas que a gente vai tentar responder. Então, a agenda vai ser, primeiro, a gente vai definir o que é DPOC, como é que a gente classifica, para depois a gente entrar em exacerbação. Então, por essa definição do GOLD 2023, DPOC é uma doença pulmonar heterogênea, caracterizada, então, por sintomas respiratórios crônicos, como dispneia, tosse, escarro, e exacerbações. Então, observem que, pela primeira vez, as exacerbações já entraram na definição da doença, tamanha importância do tema, né? Devido a anormalidades nas vias aéreas, bronquite ou bronquiolite, e o acometimento alveolar, que é o enfisema. Então, você tem um acometimento, tanto pode ter um acometimento brônquio, como um acometimento alveolar, e as duas vão gerar aprisionamento aéreo. Então, elas vão causar obstrução ao fluxo aéreo, que é persistente e geralmente progressiva. Lembrar que a DPOC, o principal fator de risco é o tabagismo, mas nós temos muito também exposição à fumaça de lenha na nossa região e poluição ambiental. Existe a deficiência também de alfa-1-antitripsina, que seria uma causa, mas que não está tão do dia a dia. Aqui, a gente está mostrando como é que é a função pulmonar, como é o declínio natural da função pulmonar. Então, a notícia boa é que nós temos um máximo da nossa função pulmonar ao longo dos 20 anos de idade. Acredito que a maioria de nós já passou dos 20 anos e estamos entrando agora na fase de declínio da nossa função pulmonar. Mas em verde, a gente está mostrando o declínio da função pulmonar no paciente que não tem DPOC. E em vermelho, o declínio na função pulmonar do paciente portador de DPOC. Então, observe como o declínio ele é muito mais acentuado, existe uma perda muito mais acelerada de função pulmonar nesses pacientes. Então, quando a gente fala de função pulmonar, é sempre importante a gente entender um pouquinho de espirometria, 3 conceitos muito básicos que eu acho que vale a pena todo clínico conhecer. Na espirometria, a gente tem 2 curvas, que é a curva fluxo-volume e a curva volume-tempo, que é essa que a gente está vendo aqui. Aqui à esquerda, no ar, é uma curva volume-tempo normal. Então, eu saio de um tempo zero, marco os segundos e correlaciono com o volume expirado. Então, o que é o VF1, que a gente vai falar bastante hoje? O VF1 significa o volume expiratório forçado pelo segundo. Eu marco o primeiro segundo na curva volume-tempo e vejo qual foi o volume expirado. Então, aqui nós temos um volume, um VF1 de 4 litros. A capacidade vital forçada, ou a CVF, é quanto o paciente consegue, então, expirar de volume do início ao fim da curva volume-tempo. Então, nós temos aqui 5 litros. E o que é a relação VF1-CVF? De tudo que saiu
quanto saiu no primeiro segundo, e eu vou ter esse valor percentual. Então, eu vou dividir o VF1 pela CVF, dando aqui 0,8, que dá 80%. Então, esses parâmetros, valores, estão absolutamente normais. Observe à direita o que acontece no paciente portador de DPOC. Eu tenho uma obstrução ao fluxo aéreo. Então, o que eu espero? Que o volume expirado no primeiro segundo caia. Então, observe que já houve uma queda importante no VF1, dando aqui 1,8 litros. E a capacidade vital forçada também cai proporcionalmente, dando aqui 3,2 litros. E quando eu vou fazer a relação VF1-CVF, ela está de 0,56, ou seja, ela é abaixo de 0,7, ela é abaixo de 0,70. Então, gravem esse número. Relação VF1-CVF, pós-broncodilatador, abaixo de 0,70. No indivíduo com fatores de risco para DPOC, fecha o diagnóstico da doença. Naquele paciente que tem sintomas clínicos, tosse, secreção, dispneia, tabagista ou ex-tabagista, exposição a fumaça e lenha. Quando eu faço a espirometria e eu tenho esses parâmetros, eu vou fechar. Então, a espirometria ela é fundamental tanto para estabelecer o diagnóstico da doença, quanto para avaliar a gravidade da obstrução do fluxo aéreo e para o acompanhamento desses pacientes. A gente pode detectar rápidos declínios da função pulmonar e considerar ainda diagnósticos diferenciais e alternativos. Então, quando eu tenho a relação VF1-CVF menor que 0,70 ou 70% na espirometria, eu vou fechar o diagnóstico de DPOC. Mas esse DPOC é leve, moderado, grave ou muito grave? Isso quem determina é o VF1. Então, eu olho o VF1 e se esse VF1 estiver acima de 80%, eu tenho um GOLD 1 ou um DPOC leve. Entre 80 e 50, moderado ou GOLD 2, que era o caso do nosso paciente no caso clínico. O GOLD 3, um VF1 entre 50 e 30, que é uma doença mais grave, é uma classificação do GOLD como grave, e abaixo de 30% pós-broncodilatador como muito grave. Então, isso aqui é a definição de gravidade da obstrução ao fluxo aéreo pelo GOLD. E a gente comentou de um grau de dispneia. Então, é sempre importante a gente utilizar uma escala de dispneia para entender a gravidade dos sintomas do paciente. A espirometria ela é fundamental para estabelecer o diagnóstico e a obstrução, a gravidade da obstrução do fluxo aéreo. Mas eu preciso definir os meus sintomas e o risco de exacerbação. O tratamento ele vai ser basicamente pelos sintomas e risco de exacerbação, independe da espirometria a partir do diagnóstico feito. Então, existe uma escala, que é a escala MMRC, que é a escala do Medical Research Council modificada, que ela foi traduzida e publicada nesse trabalho de 2017 no Jornal Brasileiro de Pneumologia, que ela mantém a mesma escala no GOLD de 2023. Então, ela coloca o seguinte, se eu tenho um grau 1 de dispneia, o paciente ele vai ter dispneia apenas para subir escada ou subir ladeira. O grau 2, ele vai ter dispneia para andar no seu passo, ou ele anda mais devagar que outras pessoas da sua idade. O grau 3, ele precisa parar várias vezes para andar 100 metros, e o grau 4, ele sente falta de ar para fazer qualquer coisa, para ajudar a se vestir e tomar banho sozinho. Quanto maior a numeração nesse grau, nessa escala, maior a gravidade do nosso paciente. Então, eu defini o diagnóstico, esse paciente fiz uma espirometria, ele tem uma relação VF1-CVF pós-broncodilatador menor que 70, ele tem DPOC, eu avalio o VF1 pós-BD, eu classifico a gravidade dele entre GOLD 1, 2, 3 e 4, e agora eu vou avaliar os meus sintomas e riscos de exacerbações. E aqui está uma grande mudança do GOLD 2023. Observe aqui embaixo, na classificação A e B, o que isso significa? Se esse paciente tem de 0 a 1 exacerbação moderada, que não há indicação de hospitalização, e ele tem um grau de dispneia no MMRC entre 0 e 1, que a gente já comentou dessa escala, tem uma segunda escala que é o CAT, mas que dá um pouquinho mais de trabalho, então não vou nem falar dela. Esse paciente vai ser classificado como grupo A. O grupo B é o doente que teve 0 ou 1 exacerbação moderada, mas ele é um paciente mais dispneico, que pontua 2 pontos no MMRC. E o grupo E, que antigamente era grupo C e D, se o paciente tem 2 exacerbações moderadas, que a gente vai classificar o que é isso, ou uma exacerbação que levou à hospitalização, ele já vai ser classificado como grupo E, independente do grau de dispneia. Por quê?
porque as exacerbações elas vão ter um impacto direto na mortalidade. A gente já sabe que os pacientes exacerbadores são os pacientes que têm uma maior mortalidade. E quando a gente vai tratar ambulatorialmente esses pacientes, o tratamento, ele é de acordo com sintomas, grau de dispneia, que a gente comentou pelas escalas, e risco de exacerbação. Então, para aquele paciente do grupo A, que teve exacerbações moderadas e tem pouca dispneia pelo MMRC, eu vou fazer um broncodilatador. Se esse paciente ele tem mais dispneia, mas não teve exacerbação grave, só de 0 a 1, eu vou associar um broncodilatador. LABA significa beta-2 de longa duração, e o LAMA é o anticolinérgico de longa duração. A gente pode fazer essas medicações separadas ou pode fazer também elas no dispositivo único, tá? E naquele paciente exacerbador, que teve 2 ou mais exacerbações moderadas ou uma hospitalização, eu preciso associar LABA e LAMA e vou considerar corticoide inalatório, tá? Principalmente se ele tiver mais de 300 eosinófilos. Então, o corticoide inalatório no DPOC, ele tem indicações muito precisas. Ele vai ser para aquele paciente mais exacerbador, que teve mais de 2 exacerbações no último ano, que teve uma exacerbação que ele precisou ser hospitalizado, ou se ele tem mais de 300 eosinófilos. Então, essa é a estratégia de tratamento no DPOC ambulatorial, dando início aí. Agora nós vamos entrar em exacerbação. A gente tem 2 mãos levantadas, fique à vontade aí, o Wilson e o João Sasso. João, pode falar primeiro, pode ficar à vontade. Bom, Leandro, a gente vê, o normal que a gente vê hoje, em acompanhamento, principalmente a gente que está lá em Castelo, o pessoal só usa, o cara tem asma, tem DPOC, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele trata como se fosse a asma, ele só usa aerolim no caso de crise. A gente vê que o pessoal não é preparado para você fazer corticoide de modo contínuo no paciente mais grave. Como que a gente pode tentar mudar isso? É aquele negócio, você só pega o paciente na crise ruim porque ele não faz nenhum tratamento de base. Perfeito. Então, assim, a gente vai mostrar aqui o que vai ser feito na exacerbação. Depois que ele saiu da exacerbação, o que eu mostrei aqui é a estratégia do tratamento do pneumologista, tá bom? Então, é assim que a gente vai manejar os pacientes. É importante que todos saibam de onde que a gente está tirando isso, tá? Então, está tirando isso de um documento que é publicado no mundo inteiro, né, como orientação. É claro que a gente tem um arsenal terapêutico amplo hoje na pneumologia, a gente tem inúmeras medicações, a gente tem um benefício grande aqui no Espírito Santo, que a gente tem um programa do governo estadual, né? Então, a gente, de acordo com o diagnóstico, com a espirometria, a gente também pode passar essas medicações gratuitamente. Só precisa do diagnóstico e da espirometria e uma prescrição do pneumologista. Então, é possível, sim, a gente tratar esses pacientes aí com uma certa tranquilidade. Tem que encaminhar. O paciente de DPOC é um paciente, principalmente os mais graves, é um paciente que precisa realmente ter uma avaliação aí com um especialista, tá? Mas, João, a gente vai comentar ainda bastante coisa na exacerbação. Pode ficar tranquilo. A minha é uma dúvida bem rápida. Desculpa, João. A minha dúvida é bem rápida, Leandro. Essa, quando a gente vai classificar em relação a 0 a 1 exacerbações moderadas, não levando a admissão, isso é na história ao longo da vida inteira ou em algum período de tempo? 1 ano. No último ano. Tá, eu não entendi. Obrigado. Nos últimos 12 meses, ok? Tá ótimo. Obrigado. Joia. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos agora entrar na questão, no tema principal da aula, que são as exacerbações. Qual é a dificuldade que a gente tem nessa questão? Primeiro, que esse termo é um termo desconhecido da população. Ninguém sabe o que é exacerbação, e isso é um problema no mundo inteiro. E muitas vezes nós médicos também não utilizamos o termo exacerbação. A gente coloca, ele teve uma pneumonia, ele teve uma traqueobronquite, né? Então, a gente vai tentar mostrar hoje de onde saímos e onde estamos chegando para a definição de exacerbação. Quando a gente volta lá no ano 2000, esse trabalho que saiu no CHEST,
definiu a exacerbação como uma piora sustentada, além das variações do dia a dia, de início agudo, e que pode requerer tratamento adicional. Essa foi a definição aí do CHEST em 2000. Em 2017, o consenso da Sociedade Europeia e Americana definiu a exacerbação como episódio de piora dos sintomas respiratórios, principalmente espinéia, tosse, expectoração com escarro purulento, ou seja, uma definição mais clínica. Em 2011, o GOLD de 2021, e aí ele tentou simplificar muito a definição de exacerbação, definindo como uma piora aguda dos sintomas respiratórios que requer terapia adicional. Essa foi a definição do GOLD de 2021. Então, qual é a fisiopatologia das exacerbações? Então, nós temos aí uma infecção bacteriana, viral ou poluição ambiental. Esses agentes vão levar a um aumento no processo inflamatório das vias aéreas, e a gente pode medir isso. A sugestão aqui, nesse trabalho publicado em 2021 pelo Celli, Bartolomeu Celli, é que você pode dosar aqui uma PCR. Se ela estiver elevada, a gente já vai ter uma noção de aumento de processo inflamatório, e essa piora do processo inflamatório das vias aéreas vai levar, então, uma limitação ao fluxo aéreo. Essa limitação ao fluxo aéreo vai levar a um comprometimento na relação ventilação-perfusão, levando à hipoxemia, o aumento do trabalho respiratório e taquipneia. Se esses pacientes já têm aprisionamento aéreo e começam com taquipneia, eles vão ter um aprisionamento aéreo, eles vão ter a chamada hiperinsuflação dinâmica e acabam tendo hipercapnia. E essa hipercapnia, o paciente vai acabar, que é um importante fator de gravidade no EPOC, a gente vai destacar muito isso aqui, tá? E os pacientes vão ficar cada vez mais dependentes. Então, isso aqui é um ciclo vicioso e a gente precisa romper isso aqui com a estratégia de tratamento. Então, nós tivemos duas novas definições em 2021 e 2022. Esse trabalho do Celli, então, coloca a exacerbação como um evento caracterizado por dispneia, tosse e expectoração. Então, exatamente o que o paciente vai apresentar do ponto de vista clínico, mas que pioram em período de até 14 dias. Então, nós já estamos falando aí de até 14 dias de evolução clínica, que pode ser acompanhado de taquipneia e taquicardia, e ele vai estar frequentemente, então, associado à inflamação local ou sistêmica, já definindo as causas aqui, infecção, poluição ou outros desencadeantes. Esse trabalho aqui da Stolz, apesar desse sobrenome, ela é uma brasileira radicada na Suíça, que trabalha na Suíça, publicou no Lancet em 2022 que a exacerbação é o aumento do processo fisiopatológico da DPOC em indivíduos com piora dos sintomas respiratórios após a exclusão de diagnósticos alternativos. O que o GOLD colocou 2023, esse documento mais atual que a gente está colocando de exacerbação, que é o que a gente pode tentar gravar aqui depois desse monte de várias definições. Que exacerbação é um evento caracterizado por dispneia ou tosse e secreção, com piora até 14 dias. Então, observe que é bem clínico, né? Eu atendi esse paciente no pronto-socorro, ele tem DPOC, ele está com uma piora na dispneia, ele tem mais tosse, ele está mais secretivo, isso aconteceu em até 14 dias, eu estou diante de uma exacerbação e eu vou depois propriamente classificar essa exacerbação. Lembrar que o que é fundamental também, muitas vezes esses pacientes nós precisamos pensar em diagnósticos diferenciais, como pneumonia, insuficiência cardíaca e embolia pulmonar. E quais são os objetivos principais da exacerbação? Eu quero minimizar os impactos negativos da atual exacerbação e prevenir novos eventos. Só que essa é a notícia boa, né? Mais de 80% das exacerbações elas são manejadas ambulatorialmente, então elas não vão chegar no pronto atendimento. Então, as exacerbações que vão chegar no pronto atendimento são exacerbações de moderadas a graves, que é o que a gente vai comentar aqui, e aí a gente precisa estar muito bem treinado e antenado para fazer a conduta correta. Então, aqui, mostrando os 3 principais diagnósticos diferenciais, uma pneumonia, que com uma radiografia de tórax que a gente pode solicitar nesses pacientes, eu consigo dar esse diagnóstico, de acordo também, claro, com os sinais e sintomas clínicos. A embolia pulmonar, um importante diagnóstico diferencial, e aí se eu pensar em embolia pulmonar, eu vou aplicar score de probabilidade clínica, como o score de Wells, eu posso ter o dedímero, eu posso posteriormente, se houver indicação, evoluir para uma angio-TC. Lembrar que a insuficiência cardíaca é uma outra
é um outro diagnóstico diferencial importantíssimo, né? E aí eu tenho também um arsenal terapêutico, a radiografia pode nos ajudar se esse paciente tiver congesto. Lembrar de pneumotórax, derrame pleural, infarto e arritmias cardíacas. Então, aqui, uma radiografia de tórax mostrando uma opacidade em língua, né? Quer dizer, era um paciente que, a princípio, parecia uma exacerbação, mas era uma pneumonia, e aqui uma embolia pulmonar mostrando umas falhas de enchimento nas artérias bilateralmente. Então, como é que eu vou lembrar aqui do manejo? Eu vou avaliar história clínica desse paciente, vou avaliar, considerar, então, os meus sinais e sintomas e já pensar em possíveis diagnósticos diferenciais. Será que eu estou diante de uma exacerbação? Quais são os 3 principais diagnósticos diferenciais? Pneumonia, insuficiência cardíaca e embolia pulmonar. Então, é sempre bom a gente já lembrar desses 3 iniciais. Vou avaliar os meus sintomas do paciente, o grau de dispneia desse paciente, a gravidade, eu posso utilizar ou não alguma escala, tá? Preciso checar se esse paciente tem tosse e se houve um aumento na quantidade de secreção e uma mudança na coloração, porque muitas vezes isso já é diagnóstico de traqueobronquite, e eu posso, então, ter uma conduta a partir disso. Vou avaliar se esse paciente tem taquipneia ou taquicardia, para avaliar a questão de gravidade, e se ele está usando uso de musculatura acessória. Depois, o passo 3 é avaliar a gravidade, né, utilizando alguns exames complementares. Então, a oximetria de pulso, inicialmente, ela é fundamental. Posso lançar mão de alguns exames laboratoriais, o hemograma, PCR, e gasometria arterial nos casos de maior gravidade. E depois pensar nas causas, nas possíveis causas de exacerbação. Será que eu estou diante de um quadro viral, uma infecção bacteriana ou uma exposição ocupacional, ambiental, uma poluição que levou a esse quadro? Esse trabalho dessa brasileira radicada lá na Suíça, publicado no ano passado, ela sugere, então, o que avaliar na exacerbação? Ela sugere que o que é essencial. Eu posso, então, solicitar um hemograma, um PCR, procalcitonina em casos muito específicos, então, eu acho que hemograma e PCR fica mais fácil aí da gente interpretar para ter uma noção de inflamação e infecção, e uma saturação, né, simples, que esses pacientes podem colocar lá o oxímetro e eu checar a saturação para avaliar suplementação de oxigênio e até uma gasometria arterial. E ela sugere também que de exame de imagem eu posso começar com uma radiografia, evoluir para o ultrassom ou até tomografia, dependendo do quadro, né? E numa avaliação sistêmica, avaliar dedímero, que eu creio que o dedímero ele teria sua indicação apenas se eu pensar realmente em embolia pulmonar. Então, o GOLD ele classifica em 3 níveis de exacerbação. Leve, que provavelmente esse caso não vai chegar aí no pronto atendimento, esse caso vai ser manejado nos consultórios, nos ambulatórios, porque as exacerbações leves, o tratamento será um beta-adrenérgico de curta duração, que a gente pode utilizar isolado ou associado com anticolinérgico de curta duração. A exacerbação moderada, que poderá chegar no pronto atendimento, eu vou manejar com beta-2 de curta e corticoide sistêmico. Posso ou não prescrever antibióticos de acordo com o quadro clínico do meu paciente, e na exacerbação grave, esse paciente vai ser avaliado, ele estará lá no pronto atendimento, ou será hospitalizado, e eu preciso dar o primeiro atendimento até esse paciente chegar ou na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva. E aqui é uma proposta de parâmetros para eu ajudar a classificar essa gravidade do GOLD 2023, adaptado do trabalho publicado aqui no American Respiratory Critical Care. Então, nós temos aqui alguns parâmetros. Vamos observar aqui de moderada a grave, que é o que mais nos interessa. Então, se eu tenho 3 desses 5, eu classifico como uma exacerbação moderada. Então, eu vou olhar aqui para o grau de dispneia, se esse paciente piorou o grau de dispneia ou não, mas aí eu teria que aplicar uma escala. A frequência respiratória acima de 24, frequência cardíaca acima de 95, ou seja, taquipneia, taquicardia, né? 2 dados clínicos. Eu vou avaliar a saturação, se a saturação dele em ar ambiente está menor que 92, né? Ou se ele já usa oxigênio domiciliar, se essa saturação caiu 3 pontos percentuais. Então, observe, taquicardia acima de 95, taquipneia acima de 24 e dessaturação abaixo de 92. Tá? Se eu tiver esses 3 critérios, eu já estou diante de uma exacerbação moderada. Aqui a PCR acima de 10, se a gente solicitar a PCR, e
Se esse paciente, então, se eu considerei que é uma exacerbação moderada, eu posso solicitar uma gasometria arterial. Se eu tenho hipercapnia, um PCO2 acima de 45, mas sem acidose, ele entra aqui como exacerbação moderada. E a exacerbação grave, qual é a diferença? Ele vai ter os mesmos parâmetros clínicos da exacerbação moderada, entretanto, além da hipercapnia, do PCO2 acima de 45, esse paciente já tem acidose, um pH menor que 7,35. E é fundamental, a partir daqui, depois que eu classificar essa exacerbação, eu determinar a etiologia. Se eu estou diante de um teste viral, se eu preciso solicitar uma cultura de escarro, enfim, para definir se esse paciente vai precisar ou não também de antibiótico. E aqui eu destaco a importância da hipercapnia. Atenção com a hipercapnia grande aqui para todo mundo ver, porque esse trabalho aqui do Respirology em 2019 mostrou que a hipercapnia é um dos principais fatores de mortalidade na admissão hospitalar, muito maior que idade, índice de massa corporal ou outros fatores. Então, no paciente DPOC com hipercapnia, que você atendeu no pronto atendimento, fique de olho nele, que é um doente que tem uma maior mortalidade, eu preciso estar atento aqui nesse tratamento. Então, enquanto no paciente hipoxêmico eu vou ofertar oxigênio, no paciente com hipercapnia, a gente vai fazer o quê? Nós vamos entrar com ventilação não invasiva, a gente vai falar aqui dessas indicações. Então, quando eu vou pensar em internar esses pacientes que chegaram com exacerbação, se ele tiver sintomas graves, como uma piora importante de espinéia, se esse paciente está com muita taquicardia, se ele desaturou, se ele tem confusão mental, se ele tem sonolência, se ele evoluiu com insuficiência respiratória aguda, se ele está com cianose, edema periférico, se ele não respondeu à minha abordagem inicial da exacerbação, se ele tem outras comorbidades, como insuficiência cardíaca, arritmias, ou se ele não tem também suporte para casa. Tá? E vamos ao manejo. Como então eu vou? Então eu já identifiquei, eu já classifiquei a gravidade pelos sintomas clínicos e pela minha saturação, e se eu considerei que é moderado ou grave, eu solicitei uma gasometria arterial, eu estou checando não apenas se ele está hipoxêmico, mas se ele tem hipercapnia associado ou se ele tem acidose. Como é que eu vou manejar isso? Então, o primeiro passo são os agonistas beta-adrenérgicos. Esses agonistas, os broncodilatadores de curta duração, eles são indicados para todos os pacientes com exacerbação. É a primeira medida que nós precisamos fazer, é entrar com beta-2 de curta duração. Nós podemos utilizar, então, os broncodilatadores de curta duração isolados ou associados com anticolinético de curta duração. É melhor que a gente faça associado. Então, no hospital, a gente já tem padronizado o Duovent Spray, que vai servir muito bem para isso. Eu posso fazer nebulização? Também pode. O problema da nebulização a gente não tem padronização de dose, cada colega acaba prescrevendo de um jeito, eu preciso da enfermagem, preciso de mobilizar pessoas para fazer, e às vezes a gente perde tempo para tentar preparar uma nebulização. Por isso que o spray ele é muito mais rápido, ele é efetivo e é muito mais... a gente ganha mais agilidade em relação a isso. Sem falar que o spray também, do ponto de vista custo-efetivo, o custo dele comparado com a nebulização é menor. Então, eu sou um defensor do uso do spray no pronto atendimento. Eu acho que vale muito a pena e agrega bastante. Então, por que esses beta-adrenérgicos eles são importantes? Porque eles têm um rápido início de ação e eles são eficazes na broncodilatação. Atenção na dose. Então, são 4 jatos. Se você for usar o spray, são 4 jatos imediatamente. E na primeira hora, você pode repetir de 20 em 20 minutos. Você pode fazer 3 ciclos. Você fez agora, 20 minutos depois, marca mais 20 e depois mais 4 jatos. São 4, 4 e 4, ok? E depois você pode fazer até de 4 em 4 horas. Corticoide sistêmico é um outro pilar no tratamento da exacerbação. Eu vou fazer uma dose equivalente a 40 miligramas de prednisona por via oral por 5 dias. E aí vem a pergunta, bom, naquele paciente que eu atendi no pronto atendimento, eu posso ofertar a prednisona, a prednisolona por via oral, ao invés de fazer venoso? Depende da gravidade. Se eu considero que é uma exacerbação moderada, não está errado você fazer, ok?
Exacerbação grave, que o paciente tem desconforto, ele tem hipoxemia, ele desaturou, você vai preferir para fazer venoso. E eu tenho duas opções. Eu posso fazer hidrocortisona na dose equivalência de 40 miligramas, eu vou fazer a hidrocortisona 160 miligramas, então, com uma ampola de 100 miligramas, você vai fazer 200 miligramas. Tá? Ou a metilprednisolona, na sua dose equivalência, seria de apenas 32 miligramas, mas a dose habitual é de 60 a 125 miligramas. Então, outra coisa que chama atenção, observem que os estudos mais recentes, eles vêm colocando uma dose menor de corticoide. Né? Durante muito tempo, a gente via a administração de 500 miligramas de metilprednisolona, 1 grama de metilprednisolona. Pessoal, isso aí é pulsoterapia, né? Então, a gente não precisa dessa dose tão elevada de corticoide sistêmico na exacerbação de DPOC para tirar esses pacientes. E aí é sempre bom a gente ter uma tabela de dose equivalência, né, que está plenamente na literatura, né, em qualquer calculadora, a gente fazer essas equivalências de dose para calcular. Então, grave aí 40 miligramas de prednisona com as suas doses equivalentes. Eu posso chegar aí a 200 miligramas de hidro, né, mais vai dar em torno disso, daria 160 mais quase 200, e a dose de metil que a gente comentou. Bom, por que é tão importante o corticoide na exacerbação do DPOC? Então, esse aqui é um trabalho antigo, inclusive, né, publicado no New England de 2013, que mostrou a probabilidade de recorrência após 30 dias da exacerbação. Então, isso aqui é uma curva de Kaplan-Meier mostrando o seguinte: aqueles pacientes que usaram prednisona são pacientes que tiveram um índice muito menor de recorrência do que os pacientes que utilizaram placebo. Por isso que vale a pena a gente, então, prescrever o corticoide. Antibiótico, para quem? Antibiótico para pacientes com infecção bacteriana ou casos de maior gravidade. Antibiótico não é para todos os pacientes, ok? Então, lembrar que muitas vezes a gente faz uma radiografia de tórax, o paciente não tem pneumonia, eu descartei os outros possíveis diagnósticos diferenciais que a gente comentou, descartei embolia pulmonar, descartei insuficiência cardíaca, mas esse paciente tem tosse, que ele aumentou a quantidade de secreção, ele mudou a cor, a secreção está mais espessa, ele piorou a dispneia. Então, isso pode ser uma infecção brônquica. Então, fiquem atentos na quantidade de secreção, no aspecto e na coloração. Se aumentou a secreção, se ela mudou a cor de clara para amarelada, esverdeada, está mais espessa, pode ser uma infecção brônquica, esse paciente merece antibiótico. E nas exacerbações mais graves, parece que o antibiótico ele tem mais um espaço, a gente pode ser mais liberal nessa prescrição nas exacerbações de maior gravidade. Mas nas exacerbações mais leves, não há a menor indicação, a menos que esse paciente tenha infecção bacteriana. E a questão do oxigênio. Bom, esse paciente chegou com hipoxemia e eu preciso ofertar oxigênio. Eu preciso deixar que esse paciente tenha uma saturação de 98%, 99%, 100%, de forma alguma. Né? O nosso objetivo é manter uma saturação em torno de 92%. Lembrar que esses pacientes, o centro respiratório responde à hipoxemia. Se eu corrijo muito o oxigênio, deixo saturação muito elevada, eles podem ter uma depressão respiratória. Então, lembrar que eu tenho cânula nasal, aqui, que é o primeiro, é um trabalho do Jornal Brasileiro de Pneumologia do ano passado, que mostrou as opções de oferta de oxigenoterapia suplementar. Então, lembrar que a cânula nasal, o fluxo vai chegar até 6 litros por minuto, dando uma FO2 de 24% a 50%. Então, não existe você usar a cânula nasal com mais de 6 litros por minuto. Cânula nasal é, no máximo, 6 litros por minuto. Eu tenho máscaras faciais simples, que eu posso ofertar de 5 a 10 litros por minuto, chegando aí a 35% a 55%. Há máscaras de Venturi, que são espetaculares, porque cada corzinha dessa vai ter um fluxo e um FO2, então eu posso chegar aqui um fluxo de 10 a 15 litros por minuto, até de 80% a 95% de saturação. Né? Então, a máscara de Venturi é realmente bastante interessante para a gente utilizar no pronto atendimento, e máscaras com reservatório, caté transtraqueal a gente não vai fazer aqui. Bom, e aí, então, esse paciente melhorou da exacerbação, eu estou dando alta para ele vai para casa. Existe sempre uma dúvida. Quando eu indico a oxigenoterapia domiciliar? A oxigenoterapia domiciliar, então, ela é indicada quando tem uma PO2 menor que 55 ou uma saturação
menor que 88%. Eu preciso já estar, o paciente está na sua melhor condição clínica. Não adianta eu fazer essa gasometria arterial, por exemplo, no início de uma internação hospitalar. Eu tirei ele da exacerbação, ele melhorou, ele está bem, agora sim eu vou definir se ele tem indicação. Então, essa é a indicação principal, e se ele tiver entre 55 e 60, mas tiver evidências, né, de insuficiência ventricular direita ou uma eritrocitose, que é um hematócrito acima de 55, eu também posso indicar oxigênio. O objetivo da prescrição de oxigênio domiciliar, manter uma saturação maior ou igual a 90% apenas, eu vou sempre reavaliar esse paciente em 60 a 90 dias para saber se ele saiu da indicação. Às vezes esse paciente exacerba, tem indicação, ele usa durante um tempo e a gente vai suspender posteriormente. Tá? Então, talvez aqui um manejo bastante objetivo, para a gente relembrar tudo que a gente falou. Eu vou avaliar, então, gravidade dos sintomas, gasometria, vou avaliar radiografia, vou administrar oxigênio para aquele paciente hipoxêmico, vou avaliar a gasometria arterial para ver se ele tem, então, hipercapnia ou tem acidose respiratória, vou avaliar vou administrar os broncodilatadores, o ideal, combinação, tanto beta-2 de longa, tanto como o anticolinético de curta duração. Eu vou considerar o broncodilatador de longa duração assim que ele se tornar estável. Então, eu tenho uma ampla gama terapêutica hoje de broncodilatadores. Às vezes, esse paciente já usa beta-2 de longa. Então, assim que ele sair daquela fase crítica, eu retorno esse beta-2 de longa. Vou considerar o corticoide oral, vou avaliar antibiótico se houver, então, sinal de infecção bacteriana, e vou avaliar ventilação não invasiva. E lembrar sempre, cuidado aí com excesso de administração de volume nesses pacientes. Se esse paciente interna, lembrar sempre de profilaxia para trombose venosa profunda, que é parente de baixo peso, e identificar outras comorbidades que podem estar contribuindo para aquilo ali. Então, quais são as chaves pontes, os principais? Os broncodilatadores, então, que a gente comentou, eles têm evidência C, mas eles são recomendados como terapia inicial. O corticoide sistêmico, ele melhora a função pulmonar, melhora a oxigenação e ele recupera o paciente mais rápido e encurta a sua hospitalização. Essa duração ela deve ser em torno de 5 dias. O antibiótico apenas como indicado, que a gente já comentou, né? Então, ele vai ter também uma ação na duração da hospitalização, da internação hospitalar, e aqui ele coloca também em torno de 5 dias. Então, cada vez mais a gente tem visto aqui uma redução no tempo de antibiótico. Metilxantinas, pessoal, quem ama aminofilina, tal, metilxantinas, elas não são mais recomendadas em virtude de segurança. Então, a gente não tem mais subsídio para usar metilxantina, para usar aminofilina em nenhum paciente na exacerbação. Então, não é para utilizar, ok? Então, quem ainda utiliza, quem ainda gostava, a gente não tem mais evidência na literatura para utilizar. E agora sim, falando um pouquinho mais da ventilação não invasiva, que é fundamental. Então, ela deve ser o primeiro modo nesses pacientes portadores de DPLC com desconforto respiratório, né? Principalmente naqueles que não terão contraindicação absoluta, porque melhora a troca gasosa, reduz o trabalho respiratório, necessidade de intubação, reduz a duração da hospitalização e melhora a sobrevida evidência A. Então, para aquele paciente que tem hipercapnia, que tem desconforto respiratório, e nós precisamos começar a ventilação não invasiva no pronto atendimento. Esse paciente não pode esperar ser internado para começar a ventilação não invasiva, e eu creio que nós temos total condição de fazer isso. Então, quais são as 3 principais indicações de ventilação não invasiva? A primeira, acidose respiratória. Então, se esse paciente tem hipercapnia, PCO2 maior que 45, ou um pH menor que 7,35, um quadro agudo, eu preciso ofertar esse paciente VNI. Se esse paciente tem uma dispneia grave, né, e ele está evoluindo com fadiga muscular, aumento do trabalho respiratório, se ele usa musculatura acessória, musculatura paradoxal do abdômen, retração de espaços intercostais, eu preciso ofertar para esse paciente ventilação não invasiva, e aquele paciente que persiste com hipoxemia, apesar da suplementação de oxigênio. Então, eu lembrar da importância da VNI, que tem evidência A no GOLD 2023. E quando eu vou, então, encaminhar esse paciente direto para a UTI, né? Se atender o paciente, eu fiz as medidas iniciais, mas quando ele já vai ter indicação de UTI, se ele tiver uma dispneia grave,
que não respondeu ao seu tratamento, né, ele não respondeu de maneira adequada, se ele evoluiu com alteração no seu quadro mental, se ele tem confusão, letargia, coma, se ele piorou a sua hipoxemia, né, apesar de tudo que você está fazendo, ou piorou a acidose, apesar da administração de oxigênio em VNI, e se há indicação de ventilação mecânica ou estabilidade hemodinâmica com necessidade de vasopressores. Então, esse paciente a gente não pode segurar muito, já tem que indicar logo a terapia intensiva. Mas, enquanto isso, a gente vai administrando. E as indicações aí para ventilação mecânica invasiva seria, já estamos chegando aqui na reta final, só se esse paciente não tolerasse VNI, então se ele não tolerou, eu vou avaliar a ventilação invasiva, se esse paciente teve uma parada cardíaca, se ele reduziu o nível de consciência, se ele tem agitação psicomotora apesar de sedação, se ele teve aspiração, ele teve vômito, se ele retém secreção, se ele tem instabilidade hemodinâmica, se ele tem arritmias ventriculares ou supraventriculares, hipoxemias graves, que ele não consegue tolerar a VNI. Então, esse paciente, a gente também não pode retardar a intubação e o suporte ventilatório invasivo aí no nosso pronto atendimento. Então, aqui mostrando um resumo de todas as intervenções para exacerbação. Então, os broncodilatadores, tanto os beta-2 de longa, quanto os anticolinérgicos de longa duração, quanto a associação tem o potencial de reduzir as exacerbações, os corticoides inalatórios que cada vez mais têm sido associados aos beta-2 de longa e aos anticolinérgicos de longa duração, o roflumilaste, que é uma medicação anti-inflamatória, é um inibidor da fosfoesterase 4, que não vou falar muito tempo aqui, que é algo mais do pneumologista. Vacinas, então lembrar que esses pacientes precisam ser vacinados com vacina anti-influenza e vacina antipneumocócica, então todos nós temos que lembrar da questão da vacina. Os macrolídeos, então, para aqueles pacientes exacerbadores que já estão em uso de terapia tríplice e que persistem com a exacerbação, eu posso lançar mão ou do roflumilaste ou dos macrolídeos. Aqui a gente está falando de azitromicina, 500 miligramas, 3 vezes por semana, é o que a gente usa em média. Lembrando aí de ficar atento a eletrocardiograma, né, porque há largo intervalo QT, atenção na questão da audição para esses pacientes que estão utilizando e ficar muito atento, porque existe risco de infecção por micobactéria não tuberculosa. Mucorreguladores têm alguns trabalhos com acetilcisteína utilizado a longo prazo, não essa acetilcisteína a curto prazo que a gente faz na exacerbação para usar rapidamente, e lembrar de cessação do tabagismo, reabilitação, e o Gold até coloca o uso de máscara. Aqui, eu estou apenas mostrando o arsenal terapêutico que a gente tem hoje disponível na pneumologia para o tratamento. Então, nós temos muitas drogas, temos drogas isoladas, temos combinação, então a gente tem um arsenal terapêutico hoje imenso, e a boa notícia é que parte desse arsenal terapêutico a gente consegue, pelo menos aberto, a gente consegue pela Secretaria Estadual de Saúde, um paciente, então, passando aí pelo pneumologista e fazendo todo um processo, a gente consegue. Então, hoje, não é nem mais, assim, justificável a gente não tratar adequadamente o paciente, porque se ele não tem condição financeira, o Estado consegue fornecer. E o UpToDate, ele libera aqui, para a gente, já estamos chegando aqui na reta final, um trabalho sobre o uso do sulfato de magnésio intravenoso na exacerbação grave de DPOC. A gente já conhece muito bem trabalhos falando sobre a exacerbação grave nos pacientes com asma, mas já tem saído algumas meta-análises favorecendo, né, um efeito similar à asma e favorecendo o uso do sulfato de magnésio. Para quem? Naqueles pacientes que não responderam à terapia broncodilatadora inicial, e a dose é de 2 gramas em 20 minutos. Tá? Mas isso aí não está no Gold, mas já está publicado aí no UpToDate, a referência está aqui embaixo, bem recente, do dia 30 de dezembro. Então, as conclusões: nós precisamos de um diagnóstico adequado das exacerbações, pensar em exacerbação aumenta a mortalidade, esses pacientes demoram depois de 4 a 6 semanas para recuperar, muitas vezes eles retornam ao hospital porque não conseguiram recuperar. Lembrar dos diagnósticos diferenciais que comentamos aqui, lembrar que eu posso estar diante de pneumonia, de insuficiência cardíaca, de embolia pulmonar, que são os 3 principais diagnósticos diferenciais,
lembrar da gravidade, eu preciso, então, de sintomas clínicos, taquipneia, taquicardia, saturação, posso ter ou não PCR, indicar a gasometria arterial para avaliar se esse paciente tem hipercapnia ou tem acidose respiratória, as doses adequadas das medicações, broncodilatadoras, corticoide, antibiótico nos casos selecionados, atenção com a hipercapnia. Então, se eu tenho hipercapnia, eu tenho que oferecer ventilação não invasiva. Ok, pessoal? Então, quero agradecer aí a todos. Aqui estão os meus contatos, e-mail, telefone. Se vocês precisarem, a gente vai estar à disposição de vocês. Então, eu vou passar aí a palavra, eu fico à disposição aí para alguma pergunta. Leandro, muito obrigada pela aula, foi excelente, muito didática, né? Bem, aqui no chat, só elogios numa pergunta. O Wilson está com a mãozinha levantada aí, o Wilson quer fazer uma pergunta? Ou foi daquela hora? Não, isso, tô aqui. Aí, Antes de mais nada, assim, parabenizar a aula do Leandro, a capacidade oratória do Leandro já é amplamente conhecida por todos nós, né? Fala muito bem, é muito conciso, passa a mensagem de maneira muito competente, e essa aula não foi diferente. Espetacular, assim, acho que não podia ter sido a melhor escolha para a gente iniciar nosso ano, né? Acho que a aula foi fantástica. Leandro, eu queria registrar também a presença do Fernando, nosso presidente, na aula, tá? Depois, se no final quiser falar alguma coisa também, estamos aqui, ia ser muito legal. E a minha dúvida é o seguinte, Leandro, é muito comum dentro do pronto-socorro, isso causa muita dor de cabeça, acho que a Luísa vai concordar comigo, a sobreposição, já que os fatores de risco são muito comuns às duas doenças, da insuficiência cardíaca com DPOC, né? E às vezes persiste a dúvida, o que está descompensado nesse paciente? E às vezes a gente tem uma situação pior, você tem uma complicação infecciosa pulmonar que está descompensando o DPOC e que descompensa uma insuficiência cardíaca. Então é um cenário extremamente desafiador. E aí, como conduzir isso no pronto-socorro? Quais são as suas dicas de especialista? Você acha que é um cenário bacana para a gente usar o BNP, que é padronizado dentro da nossa instituição? Como que você acha que qual é a dica que você daria para o colega que está lá no pronto-socorro, que é menos experiente, que está lá na madrugada e às vezes não tem como trocar ideia com um colega mais experiente? Qual é a tua visão desse cenário? Bom, excelente pergunta. Eu falo o seguinte, Wilson, isso aí inclusive quando a gente é chamado para responder algum parecer, né, desses casos, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Será que descompensou o quadro cardíaco ou não? Então, o BNP, pessoal, ele está aí para nos ajudar exatamente nessa dúvida. Eu acho que a radiografia de tórax, porque você pode avaliar se esse paciente tem edema pulmonar ou não, se tem um padrão de edema pulmonar, a radiografia vai te ajudar nisso aí. E o BNP, né? Então, se eu estou na dúvida, eu faço um BNP, o BNP está normal ou pouco alterado, não é insuficiência cardíaca, né? Eu estou diante de uma exacerbação do BNP, agora, de DPOC, agora, ao contrário, né? O paciente exacerbou o DPOC, mas ele também tem insuficiência cardíaca. Eu fiquei na dúvida pela radiografia, não consigo definir muito bem, não sei se aquilo ali é uma infecção, é um edema pulmonar, peço um BNP, o BNP está estourado, né? Está muito elevado. Talvez ele tenha as duas coisas, né? E eu vou ter que tratar, vou ter que ter abordagem para as duas patologias. A coisa boa é que a ventilação não invasiva vai te ajudar também nessa descompensação da insuficiência cardíaca. Então, o GOLD ele sugere 3 coisas. Ele sugere radiografia de tórax, para eu fazer esse diagnóstico diferencial, sugere BNP e sugere ecocardiograma. É claro que a gente não vai ficar pedindo ecocardiograma no pronto atendimento para eu definir se é uma insuficiência cardíaca ou se é uma exacerbação de DPOC. O eco vai ficar para posteriormente, né, se o paciente estiver internado. Mas sim, o BNP vai ser um divisor de águas e vai nos ajudar bastante. Excelente, Leandro. Só uma coisa que você pontuou que eu acho que é muito importante, que é o uso crítico do BNP, né? Às vezes a gente pega o colega no pronto-socorro, tem um BNP de 500. IC, está alterado. Gente, paciente com IC, ele ambulatorialmente vai ter um BNP aumentado, por vezes de 1.000, por vezes até um pouco mais. E lembrar que o BNP ele deve ser corrigido por algumas situações como idade, quanto mais idoso, maior é o nível de corte, e presença de FA.
Então, são pacientes que, às vezes, compensados, vão ter níveis de BNP que são mais altos. Então, é difícil você encontrar, e às vezes é difícil botar isso na cabeça do colega, às vezes, do pronto-socorro, às vezes é visto como uma vontade de que um BNP muito pouco alterado não vai estar relacionado com ser descompensada. Ser descompensada vai dar BNP de milhar, 2.000, 3.000, 7.000. Então, assim, ter essa visão crítica do BNP, eu acho que é muito importante. Aí, por isso que é para isso que está o especialista, né? Em relação ao ecocardiograma, a gente faz o nosso jabá, está na programação nossa aí dos próximos cursos, o EcoTeam. A gente também tem a ferramenta dentro do novo, né? Então, dentro da terapia intensiva, a gente consegue fazer um eco à beira-leito ali, e a maioria dos nossos colegas hoje da terapia intensiva, pelo centro de estudo, já foi habilitado para poder, pelo menos, ter uma noção de função ventricular. Não é sair fazendo fração de ejeção, fazendo Simpson, não. É botar ali e conseguir estimar isso para ajudar a gente, né? Excelente, Leandro. Obrigado. Obrigado, Wilson. Fernando, levantou a mãozinha aí. Quer falar, Fernando? Bom, só queria dar os parabéns para o Wilson pela escolha, para abrir as aulas desse ano, a condução da Luísa, excelente. O Leandro, né, amigão, já conhecemos de longa data. Só o Wilson mesmo e vocês para me fazerem assistir uma aula de DPOC, me lembrou 2002, no internato, quando eu dava monitoria de cirurgia torácica, faz muito tempo, faz uns 20 anos. E como é que a coisa mudou de lá para cá, como é que evoluiu a forma de tratar. Excelente, parabéns, Leandro. Confesso que metade do que você falou eu não entendi, que eu sou oftalmologista, mas deu para entender que a gente está bem habilitado, a gente tem um time muito bom e a gente tem hoje várias artilharias para poder tratar essas questões. Parabéns para todos. Obrigada, Fernando. Gente, eu acho que podemos encerrar, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Luísa? Beleza. Eu só queria finalizar aqui agradecendo, tá, a todos os colegas, a você, Wilson, as palavras gentis aí do Fernando, e eu gostaria agora que os colegas que atendessem esses pacientes começassem a colocar na sua hipótese diagnóstica exacerbação de EPOC. Então, nós precisamos começar a usar esse termo, tá? Usar o termo exacerbação, não é botar pneumonia, infecção viral, infecção bronquial, exacerbação do EPOC. Qual é a causa? Perfeito. Aí a gente vai estabelecer a causa, tá bom? Então fica aí como sugestão de agora aí para a nossa prática clínica do dia a dia. Perfeito. Luísa, só últimos 2 comentários rápidos. Então, a próxima aula do nosso centro de estudos vai ser dia 9 de fevereiro, às 19h30. Dr. Valério Venturi, moderado pelo Dr. Rafael Salgado, né? O tema da aula são as atribuições da odontologia hospitalar e os seus benefícios. Acho que é um assunto que todo mundo que está dentro dos recursos próprios precisa estar, porque a gente tem um recurso e, às vezes, ele é subutilizado para a gente desconhecer o quanto ele pode ajudar a gente. O Valério preparou uma aula muito bacana para a gente discutir esse assunto. E dia 14, reforçar que a gente tem AGE programada. Vocês receberam todos pelo Casa do Cooperado hoje o comunicado, ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Batemos aí 41 pessoas ao longo da nossa aula. Muito bom. Parabéns a todos envolvidos. Perfeito. Gente, boa noite. Obrigada pela presença de todo mundo. Vamos encerrar a reunião, tá bom? Um abraço.